Já está gravando. Senhor meu Deus, meu Pai, nós entramos em Tua presença, Pai, Filho e Espírito Santo, para Te louvar, Senhor, e Te agradecer nesse momento, onde nós iremos entender, Senhor, e compreender a Tua palavra. Abençoa, Senhor, o irmão Lucas, para que ele possa, Senhor, ter a Tua proteção, o Teu querer e Teu efetuar, Senhor. O Espírito Santo nos governa, nos guarda, nos ilumina, Senhor, nos direciona nesse momento. Aqui estamos juntos, Senhor, em Teu nome. Para a honra e glória, Senhor, do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. 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 Vamos então continuar aqui a nossa leitura que Jesus já ressuscitou na aula passada nós tivemos. E aí tem as consequências do que acontece aí depois da ressurreição. O guarda da tumba retorna à cidade. Yom Habicurim é o dia dos primeiros frutos, ou primícias, tá? É o 18º dia do primeiro mês, que na contagem do calendário judaico, certo? 4028 depois da criação, domingo, 2 de maio do ano 28 da nossa era. Né? Nós estamos com um mês de adiantado aqui, né? Nós estamos em junho já. Semana 64, dia 442, Mateus 28, 11 a 15. Enquanto eles iam contar as novas aos discípulos, eis que alguns da guarda romana foram à cidade e contaram ao chefe dos caninhos todas as coisas que havia acontecido. Encontrando-se com os anciões na sala do tribunal e tendo conselho, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei vós, os discípulos dele vieram à noite e roubaram o corpo enquanto estávamos dormindo. E se o governador souber disso, nós o persuadiremos e salvaremos você. Ou vocês, né, porque deve ter sido mais de um guarda. E eles, pegando o dinheiro, fizeram conforme as instruções. Esse ditado foi espalhado entre os Yehudim hoje. Então tem até um filme, né, A Ressurreição, que fizeram onde um dos guardas, né, fica angustiado por estar participando desse esquema aí e acaba crendo em Jesus, né. Não sei se a história é verídica, mas é muito bonito o filme. Eu assisti em Portugal, quando eu estava lá, e eu tinha visitado até o Vinícius. Foi na época que eu estava lá, eu assisti esse filme no cinema, fui no cinema lá. Miriam de Migdal não teve permissão de tocar Yeshua no início da manhã, mas depois de que o eterno Cohen Gadol, que é Jesus, né, se tornou Cohen Gadol, segundo a ordem de Melquisedeque, apresentou os primeiros frutos dos ressuscitados entre os mortos, todos puderam tocá-lo. Esse ato de isolamento era parte essencial da cerimônia dos primeiros frutos do templo, que era ensinado todos os anos. Então tem lá no evento 231, deixa eu ver que evento que nós estamos, 235. Tá. Existem vários eventos históricos primários que coincidem para identificar o ano em que o Sinédrio se envolveu no ato de suborno envolvendo os dois guardas romanos que guardavam o túmulo de Yeshua. Então aí tem alguns registros, né, para confirmar toda essa história do suborno para esconder a ressurreição de Jesus. Né? Você vê que a mídia da época já trabalhava, né, com as fake news. Primeiro, o Beit Din Katan, Sinédrio Menor, em Israel, declarou no ano 1788, que é o ano 28 da nossa era, o poder de decretar uma sentença de morte administrada pela mão de um único homem foi removido devido a evidências de corrupção de testemunhas falsas. O Conselho no Controle, o Sinédrio, começou seu exílio da Câmara de Pedras Esculpidas do Monte, para o monte, depois do monte para o mercado, e do mercado para Yavne. A Yavne é uma cidade. Sujeito às perseguições de Constantino, 4097, 4121, 337 e 361 da nossa era. Eles se esconderam porque a ordem implicava em pena de morte e os sábios as cumpriram pela última vez no ano 4188, que é o ano 358 da nossa era. Segundo, os registros do Talmud, 40 anos antes do templo ser destruído, o Sinédrio foi exilado da Câmara de Pedras Esculpidas e instalado no mercado. Então, o Sinédrio, ele teve lá várias sedes, locais de sede. Tinha uma Câmara de Pedras Esculpidas, que é um local lá no Monte do Templo, que ele funcionava lá. Depois ele foi para o monte, depois do monte para o mercado, e do mercado foi para Yavne, uma cidade. Terceiro, em 1135,
da nossa era, o sábio judeu Maimônides calculou e registrou com precisão a destruição do templo no ano anterior a 380 da nossa era. Ele calculou com precisão como 68, né? Então, na história, a gente fica sabendo que Jerusalém, né, o templo foi destruído no ano 70, mas é 2 anos antes, tá? Porque Jesus também, a contagem de Jesus, ele nasceu 4 anos antes 3 a 4 anos antes do que é colocado na história. Talmud babilônico. Lemos durante os últimos 40 anos antes da destruição do templo, a sorte para Jeová em Yom Kippur. Não saiu na mão direita, nem a tira de couro carmesim ficou branca, nem a luz do lado ocidental brilhou e as portas do rei Fai sempre se abriram por si mesmo. Então, aconteciam alguns milagres no templo que mostrava que Deus estava com eles. Tá? Eles tinham uma fita vermelha, carmesim, que eles usavam lá, eu não sei se era amarrava num bode, ia para o deserto e depois ele voltava, ela ficava branca, tinha uma luz do lado ocidental que brilhava, e aí as portas também do templo se abriam por si só. Então, são alguns dos sinais que deixaram de acontecer depois da crucificação de Jesus, ou seja, Deus deixou aquela situação ali de apoiar aquela religião que estava instaurada ali no templo judaico, né? Porque a nova aliança tinha começado. Isso aí foi usado pelo um bispo católico chamado Marcião para dizer que a igreja começou a nova era da igreja e que Deus abandonou totalmente o povo judeu. Isso é uma mentira, é uma heresia. Deus não abandonou o seu povo, porque Deus não abandona ninguém, ele é fiel, mesmo que as pessoas sejam infiéis, certo? Então, o que acontece é que Deus começou a era da graça e começou a tratar com a igreja. E agora, nos últimos 7 anos, que estamos a ponto de começar, basta sair o acordo de paz lá em Israel, aí começa os últimos 7 anos e volta a era da graça se encerra. Tá? É a era dos gentios e volta a era dos judeus. E aí o que acontece? Para começar esse pacto de paz, vai ter que ter algum ataque aí muito forte, que vai ferir alguma situação muito desastrosa no mundo, para que apareça aí um pacificador, né? Para criar esse tratado de paz dos últimos 7 anos, tá bom? Então fiquem atentos, porque um olho na Bíblia, o outro no jornal. De preferência, não a mídia normal, né? Cada um desses eventos aponta para o ano 28 como o ano da crucificação, e o ano em que Sinédrio foi acusado de conspiração por pagar testemunhas falsas em um caso capital envolvendo o governo romano. No final do primeiro século, a recompensa dos guardas romanos ainda era comumente relatada, pois resultou na expulsão do Sinédrio do Salão das Pedras, esculpidas no Monte do Templo. Esta conspiração envolveu a mais alta das esferas do poder de Israel. Outra conspiração relacionada foi instigada durante a época em que Eusébio elogiava o imperador Constantino por se autodenominar pontífice máximo. A escatologia de Eusébio exigia que a destruição do templo ocorresse em 70 e o nascimento de Yeshua ocorresse no ano 1º, para que tudo se encaixasse em sua interpretação inventada da profecia de Daniel nas 70 semanas. Então, esse Eusébio aí, ele é tido como um dos pais da igreja, mas os pais da igreja católica, e ele era corrupto, porque ele era muito politicamente correto e apoiava o governo e tal, estava do lado da maioria. Então, ele forçou muito a interpretação, e tem vários historiadores aí que denunciam isso, tá bom? Ao contrário de alguns outros, né? Porque também tem alguns pais da igreja que eram pessoas místicas, né? Tá? Ao contrário do que se diz aí, a igreja católica não é a igreja verdadeira, deixada por Jesus, isso é uma falácia. Se aí se você for estudar mesmo a história, você vai conferir que é totalmente fora de contexto essa conversa toda aí. Eles se apoiam nas tradições são coisas guardadas, e Jesus combateu justamente as tradições judaicas, né? Teólogos e papistas e os rebianos em geral deveriam aderir ao nascimento de Yeshua em da nossa era, uma destruição do templo em 70, um ministério de 3 anos e meio, uma crucificação em 33, um sacrifício de Páscoa em uma sexta-feira, e uma negação da cessação do milagre do Yom Kippur no ano correto da crucificação.
Então aí eles mudaram, né? Jesus foi morto na quarta-feira, aí ele ficou de quarta para quinta, de quinta para sexta, de sexta para sábado. No final do sábado, 6 horas da tarde, que o dia começa às 6 da tarde, né? No domingo, começa às 6 da tarde do sábado, né? Para nossa contagem, para vocês terem uma ideia. Foi a hora que Jesus ressuscitou. Deixa eu ver aqui. E uma negação de cessação do milagre do Yom Kippur no ano correto da crucificação de Yeshua. Então aí ele pegou e alterou, né? Quando foi que parou de acontecer esses milagres aí que a gente acabou de falar. Da fita se tornar branca, da luz ocidental brilhar e das portas do templo se abrir por si só. Isso, na verdade, parou no ano 68, e ele colocou para 70 para poder forçar uma interpretação. Tá? Então, eu já li aqui os comentários do 429, 430 dessa página aqui. Vamos lá. As mulheres contam aos discípulos, mas eles não acreditam nelas, né? Elas não acreditam neles. Isso aqui foi erro da inteligência artificial que traduziu para mim aí, e eu tenho esses problemas aí anotados, né, no vídeo, para poder, uma hora que eu tiver condição, eu vou ter que repassar vídeo por vídeo e mexendo aí. Yom Habicurim, 18º dia, primeiro mês, no domingo agora, 2 de maio, né, 28. Se só conferir qual foi a data anterior, domingo, tá certo. O mesmo dia. Semana 64, dia 442, Lucas 24, 9 a 11. E as mulheres, voltando do sepulcro, relataram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Elas eram Miriam de Migdal, que é a Maria Madalena, e Johanna. Essa Johanna parece que ela estava ligada lá com os governadores de Roma, né? Não me lembro muito bem. E Miriam, a mãe de Jacó, de Tiago ou Jacob, né? Tiago e Jacó, a mesma coisa. E as demais outras com elas, que disseram essas coisas aos apóstolos, mas suas palavras lhe pareceram loucas, e não acreditaram nelas. Nota, informação cronologicamente irreconciliável. De acordo com vários respeitáveis estudiosos do Novo Testamento grego, incluindo os ilustres editores do texto de Lachmann, Tregelles e Tischendorf, o versículo 12 deve ser omitido. Nenhuma parte desta frase é encontrada nos textos gregos mais antigos e cria uma contradição irreconciliável com a informação cronológica registrada pelos outros autores do Evangelho. O que é o versículo 12 aqui? Ele foi tirado aqui já, né? Deixa eu só ir lá, Lucas 24, e ver qual que é o versículo que deve ser tirado. Foi invenção, né? É complicado. Ai, ai. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se admirando consigo aquele caso. É isso? Deixa eu ver o 10 aqui. O 10 e os apóstolos. Vamos lá. Não está lá nos originais gregos, está nos outros, tá? Cópias mais recentes. Kefa e Yohanan já haviam ido ao túmulo antes do amanhecer a pedido de Miriam de Migdal, ver evento 230. Então não tinha necessidade dele ir de novo e ficar ali vendo o que estava acontecendo. Segundo o Michael Rudd, não sei. Tem que ver aí a circunstância da perspectiva de Pedro, né? O que ele pensou. Eu, como sou uma pessoa que gosta de checar 2 vezes, se eu fosse o Pedro, eu teria ido lá umas 2 vezes. Tá, mas tudo bem. Eles viram o túmulo vazio, com as roupas do enterro deixadas no lugar. Miriam, tendo ficado para trás, encontrou e falou com Yeshua. Depois desse encontro, as outras mulheres, trazendo as especiarias para o sepulcro, chegaram ao túmulo vazio. Quando elas saíram, eles encontraram Yeshua e mais tarde relataram esse incidente a todos os discípulos. Kefa não precisaria voltar ao túmulo uma segunda vez para ver as mesmas coisas que já havia testemunhado naquela manhã. É o comentário dele, né? Eu sou muito assim, eu testo e depois volto e testo de novo, testo umas 3 vezes, aí testo por aqui, testo por ali, testo por lá. Aí, se fosse o Lucas, aí eu teria voltado, sim, com certeza. Porque, às vezes, eu acho que eu estou sendo traído pela minha mente, pelos meus pensamentos.
Mas Kefa se levantou e correu para o túmulo, e quando olhou para dentro, viu os lençóis sozinho e voltou para casa maravilhado o que havia acontecido. Não sei, é uma chance do Pedro, não creu na primeira vez, quem creu foi João, né? Dele ter crido pela segunda, né? Sempre o Pedro entra de segunda na história. Aí eu não sei. Yeshua aparece a 2 discípulos na estrada para Emaús. Paz, irmã Alexandra, tudo bom? Eles voltam para Jerusalém para contar aos outros discípulos. Yom Habicurim, 18º dia, primeiro mês, 4028. Depois da criação, domingo, 2 de maio, 28 da nossa era. Semana 64, dia 442. Marcos 16, 12, 13, Lucas 24, 13, 35. Mais tarde, Yeshua apareceu em outra forma para 2 deles que estavam a caminho do campo, vindo de Jerusalém. Quando eles foram contar aos outros, nem mesmo eles acreditaram. E eis que 2 de seus discípulos, agora Lucas, né, partiram de Jerusalém naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a 60 estádios de distância. Depois a gente lê um comentário também sobre isso. Tá? Peraí, deixa eu ver só o 431, que é só para mim colocar na minha cabeça aqui e já ficar atento. É sobre a mãe de Jacó. Tá? Bom, vamos lá. Iam falando entre si sobre todas aquelas coisas que haviam acontecido. Aconteceu que quando eles estavam conversando e discutindo entre si, o próprio Yeshua se aproximou e caminhou com eles. Mas os olhos deles estavam velados, de maneira que não o reconheceram. E ele lhes disse: que conversas são essas que vós tendes ao andar, e por que estáis tristes? Responderam-lhe um deles, que se chamava Cleófas, e disse: és tu o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias? Disse-lhe: que coisas? E eles disseram: de Yeshua de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras perante Jeová e todo o povo, e como chefe dos Coanim, nossos governantes, o entregaram à morte e o crucificaram, mas esperávamos que fosse ele que redimisse Israel. E agora, além de tudo isso, hoje já é o 3º dia desde que isso aconteceu. Embora algumas mulheres entre nós também nos tenham espantado, aquelas que hoje, antes do amanhecer, foram ao sepulcro. E como não acharam o corpo dele, vieram dizer que também tiveram uma visão de anjos, os quais disseram que ele vive. Tá vendo? A conversa aí já está bem fragmentada, né? E alguns de nós foram ao sepulcro e acharam tudo como as mulheres tinham dito, mas não viram. Não viram os anjos, não viram Jesus, né? Somente viram o sepulcro vazio. E disse: ó insensatos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram, não era necessário que o Messias sofresse essas coisas que vocês acabaram de mencionar e entrasse na sua glória? E começando com Moshe e continuando através de todos os profetas, ele declarou a eles em todas as escrituras o que eles disseram sobre ele. Eles chegaram na aldeia para onde estavam indo, mas Yeshua fingiu que estava indo para mais longe. Mas eles o obrigaram a ficar dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. Né? Isso deve ser mais de 6 horas da tarde, né? Está escurecendo. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que enquanto estava sentado com eles à mesa, né, ninguém andava a pé à noite, né? Ele tomou o matzá, né, que é uma comida, nome judaico aqui, a gente vai explicar mais tarde o que é, e bendisse Jeová partindo de Deus. Então os olhos dele se abriram. Paz, pastor João, tudo bom? Então os olhos dele se abriram e eles reconheceram, mas ele desapareceu da sua vista. Pum. Então o corpo glorificado tem essas vantagens, né, gente? Glória a Deus, vamos lá. Estou querendo experimentar essa nova fase da minha vida. Miriam de Migdal esteve no túmulo muito antes que as mulheres trouxessem as especiarias para o enterro, mas todas elas tinham relatos vívidos de terem falado com o Messias assustado. Então esse é um comentário lá de Lucas. Um estádio equivale a aproximadamente 183 metros. Né? E Emaús fica a cerca de 11 quilômetros fora da cidade velha de Jerusalém. Ok? Ele está falando aí que eram 60 estádios, aí você multiplica 60 por 183, tem mais ou menos 11 quilômetros. Bom, então agora vem esse outro comentário aqui da parte 434, né? 433 é sobre o que é o 3º dia desde que isso aconteceu. Vamos lá. O 3º dia a partir, no grego, aparece a palavra apo, que é traduzida como desde, mas significa literalmente separado do resto. Em outras palavras, são 3 dias que nos separam do evento da crucificação, que ocorreu em uma quarta-feira, de acordo com o grego,
Este é o 4º dia desde a crucificação e é, de fato, o primeiro dia da semana, o domingo. Então, lá, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias depois, eles estavam indo para Emaús, né? Porque já tinha começado o domingo, né? Que o domingo começou às 6 horas da tarde do sábado, tá? Sempre a referência é assim. A gente está guardando o sábado porque nós queremos fazer tudo para honrar a Deus. Então a gente começa o nosso Shabá às 6 da tarde, como os judeus, tá? Só que os judeus não acendem fogo e a gente tem que ligar o micro-ondas ou acender o gás para esquentar o café, né? Mas tá bom. Já estamos nos esforçando. Eu estou querendo me acostumar com a cultura celestial, né? Quando eu for morar no céu, já não tenho que fazer uma reeducação, como diz o pastor João, né? Forçada em um termo cultural no Oriente Médio, quando o convite é feito, é indelicado aceitá-lo nas 2 primeiras ofertas de hospitalidade. Lá no Nordeste tem esse costume, o Nordeste recebeu muita influência judaica, tá, gente? Sempre a gente recusa as 2 vezes, mas depois você deixa a pessoa insistir se você quiser, né? Aí já que você insiste, aí você aceita, né? E aí até os pessoal comenta no YouTube, né, as coisas diferentes do brasileiro, né? Sobre recusar uma coisa e aceitar uma coisa, né? Tem até uns vídeos bem interessantes contando, né, quando você recusa uma comida ou aceita uma comida. Lá no Nordeste, você nunca pergunta. Se você perguntar, é porque você não quer dar. Você vai lá e oferece. Você chega com um pratinho de doce, um queijo, uma coisa, um café. Aí, se a pessoa recusar, você traz de volta. Mas se você perguntar, é que você não está querendo dar. Então, normalmente, quem pergunta, a pessoa vai responder que não quer, tá? Lucas apresenta cada um dos 3 motivos do convite dos discípulos, o cordial companheiro de viagem, que finalmente aceitou ficar com eles. Todos os 3 pontos são apenas mencionados, mas o diálogo real teria levado vários parágrafos para registrar essa troca de hospitalidade oriental. Somente após o 3º pedido, Yeshua gentilmente aceitaria o seu convite sincero. Então, eu sempre via a minha mãe aí, minha avó, dizendo que não podia varrer para fora, tinha que varrer para dentro, acender uma vela na sexta-feira. Nossa, era um monte de coisa, né? E meu irmão, o Lincoln, montou assim, ele montou uma equipe de caça, como foi que ele chamou? Equipe de caça à superstição, dentro de casa, né? Porque tinha muita superstição. Aí depois eu fui verificar, nós temos herança judaica. O nosso tataravô era judeu, que fugiu lá da perseguição. Os espanhóis matavam e os portugueses mandavam para o Brasil, né? Aí eu fui ver lá. Todas essas tradições aí, viu, tia Ricarda? Foi vindo dessa turma aí. Sim. O seu filho conseguiu a cidadania portuguesa por causa do pai, né? Sim, sim. E depois ele pode conseguir a judaica se lá dos sefaditas, se puder, né? O meu não tem nem condição, porque nós já somos tataraneto, né? São as paredes lá daquela cidade do Porto, aquela história toda. Vamos lá, vamos voltar para cá. Esse é o 4º dia da festa dos pães asmos, e o pão que estão partindo é asmon, no grego, pão sem fermento, ou matzá. Não deve haver pão fermentado, artos, em toda a terra de Israel durante todo o período de 7 dias da festa dos pães asmos. Azumon, em grego, matzah em hebraico. Nesse caso, os textos gregos existentes dizem artos, que é uma palavra comum para pão com fermento. Isso parece ser um simples descuido por parte daqueles que copiaram ou traduziram o texto original. Entre os 5.000 manuscritos gregos da escritura do Novo Testamento, existem 250.000 variações. Muitas dessas variações são a substituição de uma palavra por outra muito semelhante, que está mais de acordo com o idioma local do qual o manuscrito foi copiado. O Novo Testamento foi transmitido em grego clássico, mas em koiné, grego comum ou da rua, que era regularmente modificado para transmitir a verdade do Evangelho na língua local falada pelas pessoas comuns de todo o Império. Essas variações nos textos gregos não degradam o texto, mas antes expõem a natureza viva da linguagem, as nuances sutis da palavra viva. Embora tenhamos recebido o registro do Evangelho, principalmente na língua grega, cada palavra descreve uma cultura hebraica, judaica, que não pode ser divorciada das construções matematicamente precisas do grego.
No caso, Atsumon e Artus, nos textos gregos desta porção de Lucas, devem traduzir esta palavra Artus de acordo com a cultura hebraica, independente da omissão do termo Atsumon. No texto grego koiné, Azumon, asmo, era um termo que seria desconhecido para a maioria dos indivíduos de língua grega do Império Romano. Se Yeshua de fato partiu o pão fermentado durante a festa dos pães ázimos, significa que Yeshua e esses dois discípulos violaram os mandamentos eternos que o próprio Yeshua proclamou, e que eles não passarão até que o céu e a terra passem. Além disso, teria sido extremamente difícil, se não impossível, encontrar pão fermentado na terra de Israel nesta semana. Então, aqui o que ele está querendo dizer é que na tradução foi trocada uma palavra por outra, por desconhecer a cultura, e por haver um termo, né, grego que foi adaptado para a cultura popular, e que, na verdade, eles ainda estavam comendo pães sem fermento, porque ainda estava no período da festa, e durante aquela semana não encontraria fermento, tá? Isso aqui é o 435, né? Deixa eu ver onde que está aqui. Ó, e tomou o matzá, tá? É pão sem fermento, tá bom? Então, na hora lá, quando ele estava com os discípulos de Emaús, ainda estava comendo pão sem fermento. Yeshua aparece no meio dos discípulos em Jerusalém. Agora aqui, de novo, ele aparece, né? 19º dia do primeiro mês, 4028, segunda-feira, 3 de maio, semana 64, dia 443, Lucas 24, 36, 44, João 20, 19, 24, Marcos 16, 14. Então, pegando essa situação de que você pode aparecer de um lado e aparecer do outro, né, sem precisar pegar um ônibus para viajar ou entrar pela porta, e sim aparecer no ambiente, é que vem a ideia de que o corpo glorificado, ele tem uma hiperdimensão. Porque se você estiver numa quarta e quinta dimensão, você viaja de um lado para o outro sem passar pelo espaço que é o espaço onde nós vivemos, tá? Você sai e aparece do outro lado. Essa é a ideia construída já com a física moderna, em cima da física moderna, tá? Então, quando vocês verem os irmãos aí nos grupos, aí, né, falar, olha, que nós estamos indo para a quinta dimensão, não fique assustado não, tá? É só uma maneira diferente de dizer que nós estamos recebendo um corpo glorificado, né? E isso vai acontecer, tá? Com a ressurreição dos mortos e com a transformação dos fiéis. E outra, o Senhor já está falando para nós agora, que como está muito próximo, o próprio Deus já está brotando as coisas interiormente no nosso coração. Por isso, a gente começa a sentir mudanças. Eu estou percebendo mudanças. Desde que eu rendi tudo para Deus, os meus átomos, minhas moléculas, todas as células do meu corpo, se eu tiver 5 dimensões, eu já rendi as 5, se eu tiver 7, já rendi as 7 para Jesus, para não ter perrengue na hora do arrebatamento. Não quero nenhuma obstrução na hora que... Então, eu aconselho vocês a fazerem o mesmo, já que vocês reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e amam de todo o coração, se entregue de corpo e alma, né? Ainda mais do que a alma, se houver alguma outra dimensão para frente, tá bom? Não vamos ter problemas, né? Não seja você o caso do atraso, né? Como Jesus disse até num sonho, falou, né? Não seja você o caso do atraso, tá bom? E Yeshua aparece no meio dos discípulos em Jerusalém, tá bom? Vamos lá. Enquanto eles, Cleófas e outros discípulos, ainda estavam falando sobre essas coisas, Yeshua se pôs no meio dele e disse, Shalom Aleichem, paz para todos, né? Então, apavorados e assustados, eles pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse, por que vocês estão perturbados e veem esse pensamento em vosso coração? Claro, nunca ninguém tinha aparecido de pronto assim na frente deles, né? Vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, toque-me e veja, porque um espírito não tem carne nem ossos, como você pode ver que eu tenho. Então, você volta a materializar o seu antigo corpo ou não, opção. Fica opcional o velho corpo. Tá bom? E dizendo isso, sim, tem missões que os transformados vão receber que não vão aparecer. Não vão aparecer corpo glorificado, em alguns lugares vão aparecer, tá bom?
mostrou a mão e os pés, e como eles ainda estavam muito alegres, não estavam crendo, e estavam pasmos, e ele disse, tendes alguma coisa para comer aqui? E outra, comida não é necessário mais, é só uma questão de prazer, né, de você participar de uma comunhão. Então lhe deram parte de um peixe assado e um favo de mel, e ele tomou e comeu diante deles. Ele lhes disse, essas são as palavras que eu disse a vocês, enquanto eu ainda estava com vocês, que era necessário que tudo que está escrito sobre mim na Torá de Moshe, nos profetas e nos salmos devem ser cumpridas. Nossa, isso aqui é maravilhoso, né? Veja só, o que existe no judaísmo? Uma tentativa de fazer as coisas do Espírito se materializarem, né? Muitos dos estudos cabalistas das coisas, no judaísmo, é uma tentativa de manipular essa realidade através dos conhecimentos da Torá ou dos conhecimentos místicos, né? E veja só, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quer dizer, com ele, você tem acesso a essa condição superior, né? E sem condenação, né? Porque, de outra maneira, você corre o risco de ser condenado porque você está mexendo com forças espirituais da maldade, né? Então, tem que tomar cuidado. Ao anoitecer daquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, 473, estando com as portas fechadas no local onde os discípulos estavam reunidos por medo dos líderes religiosos, Yeshua veio e, posto no meio dele, disse, Shalom Aleichem. E quando ele lhes disse isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram para ver o Senhor. Então, João aqui já não é tão detalhista aqui quanto, acho que é Lucas, né? Lucas fala até um diálogo, né? Um falando uma coisa e outro respondendo. E os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Então Yeshua disse novamente, paz convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, né? Ficou no singular, mas é plural. E quando ele disse isso, soprou-lhes e disse, recebam o Ruach Kodesh. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados, e para quem vocês o reterem, serão retidos. Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Yeshua veio. Aí depois a passagem de Tomé vai ser mais na frente. Eu acho muito interessante a passagem de Tomé, porque durante esse trajeto da morte, até a hora que ele vai tocar lá os cravos, ele deve ter passado uma crise terrível, né? Imagina um cara que ele quer comprovações das coisas, né? E aí Jesus morre, fica sabendo que ele ressuscita, mas ele não vê, começa aquele alvoroço todo. Ele volta para casa dormir uma noite e no outro dia volta lá, né? E aparece Jesus, né? Por fim, ele apareceu os mesmos 11, enquanto eles estavam sentados à mesa, e os reprovou por sua incredulidade e dureza de coração, porque não acreditavam naqueles que o haviam visto ressuscitado. Tomé ouve sobre a aparição de Yeshua, 19º dia, 1º mês, 4028, segunda-feira, 3 de maio. Aqui tem um comentário, né, sobre o 436, que é falando aqui sobre o dia primeiro da semana, que é o domingo, mas quando a noite chegou, o dia bíblico mudou, sendo este o início da segunda-feira. Então, 436 aqui, se eu só olhar onde que é um comentário aqui. Deixa eu ver. Onde é que está? Deve estar aqui, né? Porque sempre o Word, ele coloca na mesma página que está o comentário. Ah, tá ali. Ao anoitecer daquele mesmo dia, primeiro dia da semana, tá? Então ele está fazendo esse comentário aqui, o primeiro dia da semana é o domingo, mas quando a noite chegou, o dia bíblico mudou, sendo este o início de segunda-feira. Tá, porque a segunda-feira começa nas 6 da tarde no domingo. Então, continuando, semana 64, dia 443, João 20, 25. Os outros discípulos disseram a Tomé, nós vimos o Senhor, e ele lhes disse, se eu não vir em suas mãos, aí ele vai ter um comentário também, a marca dos cravos, e colocar o meu dedo no lugar dos cravos por minha mão no seu lado, não acreditarei. Então, os discípulos vão para a Galileia. 19º dia do primeiro mês, 4028, segunda-feira, 3 de maio, semana 64, Mateus 28, 16. Mas os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha, onde Yeshua havia ordenado. Então, aí... bom... passou-se 8 dias, não foi no dia seguinte, olha só. Agora que eu estou vendo. Eu vou só fazer um comentário aqui, aí eu vou encerrar esse pedaço e vou perguntar para vocês aí o que vocês entendem sobre essa situação. Veja só.
nós estamos vendo aí, né, que Jesus venceu a morte por nós, né? Esse vencer a morte significa que nós temos uma parte espiritual, e nós temos três partes, né? Corpo, alma e espírito. Tem a mente, né? Mas a mente está ligada à alma. É como se nós tivéssemos as dimensões, três dimensões, que é o corpo, a quarta, a alma, vamos colocar assim, e a quinta, o espírito. Essas dimensões, elas estão separadas, porque o que acontece no espírito não chega na alma necessariamente. Às vezes, quando você ora, você dorme, tem um sonho, aí você tem uma revelação, é que chega na alma, e da alma vem a mente, e na mente você conta para alguém, né? Porque você sonhou, eu lembro de um sonho, eu tive uma revelação e tal. Então, veja só, nós estamos caminhando por uma situação definitiva e eterna, onde alma, corpo e espírito vão se unir num único ser, compacto, vamos chamar assim, né? Incorruptível, num corpo onde não tem mais acesso ao pecado, tá? É o corpo transformado. Então, isso é muito importante, porque Deus, ele não tem separação dentro dele mesmo, tá? O conhecer de Deus é o próprio ser de Deus, ou seja, Deus se conhece totalmente. E nós não nos conhecemos totalmente, porque tem coisas na alma que nós não reconhecemos no consciente, que vai lá para o subconsciente, e tem coisas no espírito, que é aquilo que você, em contato com Deus, recebe e leva tempos para chegar no seu coração, na sua alma, né? Para produzir aquele resultado visível, né? Então, nós temos isso aí. E a outra coisa que está implícita nesse conhecimento, né, que nós estamos vendo aqui, é que o Senhor, né, ele está mostrando, né, as capacidades que essa situação nova de redenção tem, né, que as propriedades, vamos dizer assim, desse novo corpo espiritual. Porque o que acontece com Jesus, acontece conosco. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, se acontece com a cabeça, acontece com o corpo. Então, essa é uma forma de você perceber que nós seguimos a Jesus em tudo. Não só na doutrina, nos conhecimentos, nos mandamentos, mas em toda a situação. Tá? E isso é uma garantia, vamos dizer assim, para quem tenha medo da morte, de que sua vida com Deus está totalmente segura, tá? Sua vida com Deus está totalmente segura. Então, aqui, você ganha força para enfrentar qualquer situação, porque os cristãos, quando enfrentaram o Coliseu de Roma lá, e aqueles leões, eles já sabiam que eles tinham vida eterna. Então, aquele momento de provação não foi algo assim tão difícil de superar, por causa dessa convicção, né? E como a gente está próximo da volta de Jesus, e o Senhor está falando que a nossa dimensão espiritual está crescendo, e nós precisamos nos voltar para essa postura de aceitar isso, de receber essa bênção, de tomar posse dessa bênção, então nós vamos estar nos preparando para o que está por vir aí, pessoal. Tá? Para enfrentar as situações mais difíceis e manter a fé, tá? Aí a outra coisa que eu quero falar sobre fé é o seguinte: quando Deus criou os céus e a terra, não tinha diabo, não tinha demônio, não tinha ninguém para dar o contraditório do que ele falasse. Então a palavra criou todas as coisas, certo? Então, quando você duvida, você está criando um contraditório a Deus. Esse contraditório a Deus só surgiu depois, quando Satanás caiu. Vamos pensar assim, vamos para vocês entenderem. Estava lá Deus no céu, criou os anjos, todo mundo, beleza, todo mundo feliz, fiel, verdadeiro, puro. Não havia contradição. Não havia mentira. Uma sociedade sem mentira. Uma sociedade sem engano, sem erro, sem fraude, sem notícia falsa, sem fake news. Então pensa assim. Então todos os corações eram puros. E quando Deus diz para a gente ter fé, é como se ele estivesse querendo nos transportar para aquele ponto antes da corrupção do pecado. Aquele ponto de pureza anterior. E foi depois do pecado que a criação se perverteu. Então, hoje em dia, quando você tem fé, mas eu estou falando da fé verdadeira, não a fé no escuro, como diz que é
Tem um ditado aí católico que diz, fé é pular no escuro. Não, se você pular no escuro, não souber onde está pulando, você cai no buraco. A fé ela é baseada em fatos, mas em fatos que não se veem assim, ou, por exemplo, ou são fatos passados, ou são fatos espirituais. Deus existe. Criou os céus e a terra. São fatos. Então, essa é a fé. E Deus nos prepara para um dia vermos a face dele, quer dizer, conferir a fé com a constatação futura. Por enquanto, a fé é útil para purificar o nosso coração. Só que no mundo, quando você acredita em algo assim, você é tido como bobo. Por quê? Porque a base científica que se diz é que você contradiga uma coisa com outra, e vai contradizendo, porque o homem carnal, ele tem que funcionar com contraditórios, dia, noite, alto, baixo, preto, branco, né? Claro, escuro, grande. Então, é esse contraditório que faz o raciocínio humano funcionar. Mas quando Deus, para você crer na palavra dele sem o contraditório da dúvida, né? É uma forma de purificar sua consciência e fazer ela voltar-se para o tempo daquele tempo que não havia pecado, porque você está sendo tirado desse mundo para a restauração eterna, né? Então eu vejo, quando Deus faz essa exigência, né, parece um positivismo exagerado de Deus, né? Crê em mim, não duvide e tal, né? Que normalmente quando um professor numa sala de aula quer fazer uma afirmação e não quer que os alunos questionem, eles fazem esse positivismo exagerado. Eu, como professor, nunca faço isso. Numa sala de aula, nunca deixo as pessoas impostas pela minha vontade ou pela minha ideia, eu coloco em discussão, mas eu mostro os argumentos. Mas o que Deus está querendo não é esse tipo de positivismo exagerado. É que você resgate uma consciência pura. Que isso vai fazer toda a diferença na hora de você encarar uma situação terrível, né? De você estar firme, tá? De você ter o seu gancho lá no espírito, tá bom? 8 dias depois, seus discípulos estavam novamente lá dentro e Tomé com eles. Yeshua, chegando, estando as portas fechadas, se pôs no meio dele e disse, Shalom Aleichem, que a paz esteja com vocês. Então, Yeshua disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui e olhe para as minhas mãos. Jesus ouviu a história de Tomé, que Tomé falou só para os amigos lá, Jesus não estava presente e Jesus viu toda a história, porque ele já chega entrando no assunto. E olhe para as minhas mãos e estenda a sua mão e coloque no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé então respondeu e disse, Senhor, meu Deus e Deus meu. Vai ter um comentário, né? Yeshua disse, por que você me viu, Tomé? Você creu? Bem-aventurados que não viram, incrível, né? Então é isso aí. Porque é a pureza, né? Quando Jesus aparecer no tribunal para julgar as pessoas, aí os caras falam assim, puxa vida, Jesus, que legal, você apareceu, que maravilha! Deixa eu ler aqui, a irmã está falando. A passagem vira como Hebreus, perdão, me colocou um comentário, deixa eu ler. Eu volto para o meu comentário, deixa eu ler da irmã Alexandra. Vocês viram como Hebreus que fala que a separação da alma e do espírito na ressurreição, já como corpo glorificado, teremos alma e espírito? Eu acredito que sim, irmã. A alma é a nossa individualidade, né? A nossa personalidade, né? Eu gosto de amarelo, eu gosto de azul, eu gosto de verde. Isso está na alma, né? O espírito é a unidade, né? Com Deus. Então, aí vai chegar no trono de Deus, né? Jesus está sentado lá, de vestes talares, glorificado, rosto brilhando, aí vem os ímpios, os pecadores, falam, mas Jesus, maravilha, você apareceu, que coisa boa, não, eu estava tudo errado, eu estava errado mesmo, eu não queria fazer aquela maldade com aquelas crianças, aquele negócio da picadinha não era minha, era só uma ideia lá que eu segui, é assim que as pessoas vão aparecer, mas não adianta, gente. Não purifica mais o coração, é tudo farsa, é tudo para se livrar da condenação ali. E eu desde Cristo, eu sempre fui uma pessoa muito piedosa com todo mundo, né? Eu achava que quando uma pessoa chegava nesse nível de arrependimento, né, ela realmente tinha se arrependido. E eu ficava triste, né? Porque eu via Deus dizendo nos versículos lá da Bíblia, vai para lá, seu o fogo eterno e tal, porque vocês fizeram isso, eu tive sede, fome e tal, vocês fizeram nada comigo e tal. Eu achava assim muito cruel. Eu achava que Deus era muito cruel. Pô, o cara está se arrependendo, o cara está reconhecendo ele na última hora ali e tal. Mas não, gente, é por causa da integridade do coração. E é uma coisa que eu aprendi mais tarde.
E aí, quando eu aprendi, eu comecei a me submeter, né? Claro, eu não quero chegar lá na última hora reconhecendo tudo de farsante, né? Então, eu quero purificar meu coração aqui e agora, para quando chegar lá não ter nenhuma perrengue. Mas as pessoas estão deixando, né? Porque acha que Deus é muito difícil, né? Então, esse é o problema. Vamos lá. Ai, ai. E quando eles viram Yeshua, eles adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus recebe adoração, tá? Se alguém recebe adoração, é Deus, né? Os anjos não podem receber adoração. Evento durante os 40 dias, semana 64, 69, dia 442, 481, João 20, 31. O engraçado é que no Velho Testamento, pessoal, Deus já dá indicativos de que ele queria viver com o povo, né? Então, o microfone está aberto. Eu vou tentar fechar o seu microfone, se você não fechar aí. E Ricardo? Ah, tá aberto. Tá. O pessoal tá reclamando aí. Viu? Então, gente, eu nem sei o que eu estava falando. Hã? Vem aqui falar que você está falando lá do quarto, hein? Já não escutamos nada. Minha filha, aquilo que eu estava falando. No Velho Testamento, Deus queria habitar com o povo. Ah, sim, no Velho Testamento, gente, Deus já mostrava que queria habitar no meio do povo, porque toda aquela exigência de pureza, de santidade, de sacrifício e tal, já era e tem um versículo lá, que eu não me lembro se é em Deuteronômio, que fala que Deus ia visitar o povo. Até com uma imundícia humana, por exemplo, de fezes, que Deus ensinava no Velho Testamento a enterrar as fezes. Ele fala num versículo lá, que eu não me lembro agora, que ele ia passear ali. Ele não queria ver sujeira. Então, veja só, esse indicativo de que Deus queria conviver conosco é muito interessante. Porque aí Jesus está cumprindo isso, né? Aparecendo para ele, sendo Deus em carne, e isso é uma confissão poderosa, né? Você dizer que Deus veio em carne e é Jesus, você está contra o anticristo. Isso já está dando um pau no anticristo. E a outra coisa importante também, né, que quando você diz que Deus veio em carne, né, Deus criou os céus e a terra para entrar dentro dele, porque Deus estava do lado de fora. Então Deus cria, vamos supor, uma esfera, que é o céu e a terra, né? A terra é uma esfera, aí tem o céu, que é outra esfera, e outras esferas, até chegar no trono dele. E Deus entra para dentro, e Deus tem uma casa. E Jesus tem uma casa, entende? Então isso é muito interessante, como que Deus é, assim, você entende, capta o coração de Deus nisso. Porque ele podia muito bem, né? Eu sou Deus, eu sou espírito, eu vou fazer uma bola aqui, uma esfera, que é o céu e a terra, e vou ficar do lado de fora, não vou precisar de casa dentro dessa esfera para conviver com as pessoas e tal, andar com as pessoas. Isso é muito interessante. E Yeshua também fez muitos outros sinais na presença de seus discípulos que não estão nesse livro, mas eles foram escritos para que vocês creiam que Yeshua é o Messias, né? O Filho de Jeová, e para que creem nele e obedecendo completamente, vocês tenham vida em seu nome. Só fechando aqui, depois eu pego os comentários. A lei prometia vida para quem praticasse. Por ela viverás, tá? E aqui Jesus, ou João, está dizendo, né, que a obediência dá a vida em nome de Jesus. Mas essa obediência, ela já vem do fato de você receber a fé para crer. E no Velho Testamento a fé não estava tão explícita, né? Não sei, né? Só algumas pessoas tinham o Espírito Santo, ou eram os profetas e tal. Aqui o Espírito Santo é dado a todos, a fé é um dom, e você obedece pelo poder do Espírito Santo, porque ninguém tinha condição de obedecer os mandamentos corretamente, né? Vamos voltar aqui. As crucificações não eram pregadas pelas próprias mãos, mas pelo nervo radial do pulso, o que causava uma dor mais terrível e não desgarraria, tal como se teria como se fosse na palma da mão. E aqui ele está falando sobre os cravos, né? Foi posto os cravos. Ele disse, se eu não vi suas mãos, as marcas e os cravos. Aí ele está falando aqui do ponto de vista técnico-científico,
onde foi os cravos. Então, tem gente que tem que crer que o cravo é aqui, e outros creem que o cravo é aqui. Mas todo mundo ama Jesus, então para Jesus não importa, tá? Ele já mostrou que uma hora ele aparece com o cravo aqui, outra hora ele aparece com o cravo aqui, para ele não quer esse tipo de discussão, tá? Porque isso divide as pessoas. Em Shavuot, porque tem muita gente que fica batendo martelo em certas coisas justas, né? Em Shavuot, Kefa diz, saiba, pois, com toda certeza, que toda a casa de Israel, que este Yeshua, a quem vocês crucificaram e Jeová, fez Adão e Cristo. Né? Isso é 438, né? Atos 2, 29 a 36. Adão é o título de autoridade e honra dada a Yeshua por seu pai e Jeová. Zacarias profetizou em 14:5 que o Messias viria em nome de Jeová, Sevaot, o Deus dos exércitos, a reinar de seu trono em Jerusalém. Shaul confessou pelo Espírito, ninguém pode chamar Yeshua Adão a não ser pelo Espírito Santo. É aquilo que eu falei, é um dos critérios para você saber se é demônio ou não. Tá? Falei na live de ontem. Tá? Então, esse é um comentário aqui do 438, quando ele está falando aqui do Senhor meu e Deus meu. Tá? Bom, pessoal, aqui vamos lá. 21 horas, 1 hora de aula, vamos ver aí o que vocês podem comentar, o que vocês acham de tudo que foi falado, dessa realidade. Pode falar, Maninha, pode falar. Semana passada, veio um pensamento assim para mim, uma coisa que eu lembrei agora que você tocou. Quando Deus criou tudo, não tinha como é que é? Era tudo limpo, tudo puro, né? Então, o que eu estava raciocinando era o seguinte, olha, se lá no céu, Deus, quando Satanás começou a ter inveja de Deus, que ele convenceu 1/3 dos anjos. Então, para o meu raciocínio, os anjos que estavam lá no céu conheciam o bem e o mal, certo? Como possibilidade, sim. Porque para eles aceitarem ir para o lado de Satanás, não é? Então é porque eles conheciam o bem e o mal, e aí eles foram dar ouvido aos argumentos. Aí por isso que foi expulso lá, ele com os 1/3 dos anjos. Então eu estava raciocinando, gente, a gente não pode dar ouvido às coisas, pode dar ouvido à voz do inimigo, não, porque eu estava raciocinando. Os anjos lá no céu, que era tudo puro, tudo certinho, tudo puro. E eles foram dar ouvido à voz estranha, a voz errada lá, e o cara lá, o Satanás convenceu. Eu estava raciocinando aqui na Terra, porque a gente dá muito ouvido à voz de engano, né? Essa voz de engano. Aí eu digo, vou perguntar ao Lucas se esse meu raciocínio tem fundamento ou eu estou viajando na maionese. Tá certo, tá certinho. Deixa eu contar para vocês. Para Deus criar a liberdade, Deus criou um mundo de possibilidades. Essas possibilidades, elas não estavam efetivas, elas só existiam como possibilidades, então possibilidades boas e ruins. Acontece que quando o anjo ele assume uma posição, ele capta aquilo e aquilo se introjeta na natureza dele e não sai mais. Por exemplo, se um anjo vem aqui na Terra e botar a mão num carro, ele aprende tudo sobre o carro, né, instantaneamente, ele sabe como funciona, sabe trocar peça, sabe quanto de óleo vai, ele sabe dirigir e tal, porque quando ele põe a mão em cima de algo, ele capta tudo aquilo. Então, esse é o anjo. O anjo é uma inteligência artificial de Deus, para vocês entenderem, uma inteligência celestial. Então, quando Satanás pegou aquela possibilidade má e ele capturou ela passou para dentro dele e não pôde mais sair, entendeu? O que foi a possibilidade? Ou seja, quem foi o Satanás que tentou o Satanás para ele ser Satanás? É a pergunta que o pessoal faz. Então, foi isso que aconteceu. Deus tinha as possibilidades, né? Todo mundo tinha liberdade, mas existiam as possibilidades ruins. Só que ele quis um reino paralelo. Né? Ele não queria ficar com Deus, ele queria um reino para ele, porque era o ego dele, era o narcisismo dele, ele era o mais bonito dos anjos, né? Tem a história do Narciso. Narciso é aquele cara que foi num lago, começou a olhar, viu como ele era tão bonito, se apaixonou por ele mesmo.
Então, isso significa que o nosso foco não pode ser nós mesmos, né? Quando você busca uma espiritualidade que ela se volta para você mesmo, para sua auto-beleza celestial, para sua auto-coisa, você vai cair no narcisismo diabólico. Isso é muito perigoso, e isso tem acontecido com algumas pessoas no mundo, infelizmente, alguns pastores se tornam narcisistas, né? Aí querem o melhor carro, a melhor casa, né? E deixam os outros padecer. A nossa condição, deixa eu só terminar aqui a frase, aí você fala. A nossa condição é foco em Jesus, para nós podermos refletirmos a Ele, porque se a gente olhar para dentro da gente mesmo, que nessa condição você vai ver pecado, né? Porque Deus não vê, mas você vai ver. Porque Deus já está olhando você do ponto de vista de Cristo. E outra, que se você visse uma beleza espiritual, você se auto-adoraria. E também está errado. Então você tem que olhar para Deus, para fora, para adorar Ele. Isso é uma vigilância que nós temos que ter agora, por enquanto, né? Porque depois não vai ter mais essa condição, tá? De pegar uma possibilidade ruim e transformar ela em algo interior. Pode falar. Teve um post que eu estava ouvindo de um pastor fazendo uma pregação, eu até achei interessante e um pouco hilário. Ele falou assim, gente, olha só, Adão e Eva estavam sozinhos lá no Éden, lá no Jardim do Éden, sozinho. Ambiente todo bom, todo puro, todo tranquilo. E eles pecaram por quê? Foi o ambiente que influenciou ele? Ou o que foi? Aí o pastor, ele faz a pergunta, ele mesmo responde, gente, não é o ambiente que você está, onde você está, que vai estar te influenciando. É porque você é ruim mesmo. Então, você é ruim mesmo de querer aceitar as coisas erradas, E realmente, assim, Adão e Eva estavam lá no Éden, não tinha ninguém para estar falando, e o ambiente era todo puro, todo santo, todo paraíso. E eles foram ouvir a voz do maligno lá, e então não foi o ambiente, foi a voz, o engano, não é? Eu achei Na verdade, interessante. tinha uma serpente mesmo, né, ali. Quer dizer que não era uma cobra como a gente pensa, era um formato um pouco diferente, tá? Mas não foi só o pensamento, não. Pode falar, tia. Para responder essa pergunta aí da Gerciane, eu já tinha meditado sobre isso, né? No meu entendimento, quando Deus nos criou, Ele já colocou em nós o livre-arbítrio. Porque o que Ele diz na palavra? Que Ele quer que nós o amemos de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, com todo o amor, não é isso? Uhum. E Ele não nos criou um robô, tipo assim, ó, vou criar você para você me adorar a vida inteira. Não, Ele criou o homem para dizer, olha, você pode me adorar ou não me adorar, mas essa conclusão, quem vai ter que chegar é você, eu não vou dizer, você é que vai passar por todas as experiências e você vai escolher. Uma vez que você me escolheu, você vai morar comigo para sempre. Então, nós temos que conhecer o branco, o preto, o amargo, o doce. Para quê? Para que a gente tenha ali a certeza daquilo que nós queremos, não é? Nós vemos as cores. Qual a cor que mais nos agrada? Tudo isso faz parte do livre-arbítrio. Então, uma vez, né, que nós passamos por todas essas experiências e fizermos a escolha por Deus, aí a gente vai ser glorificado também. A gente vai ter força para nunca mais ser enganado. Amém. Porque uma vez que a gente passa por todas as experiências e a gente sabe exatamente o que queremos, pode chegar alguém e dizer, olha,
Isso aqui que nem está acontecendo hoje. Hoje o certo é o errado, o feio é o bonito, não é? A gente está vivendo um mundo de engano. Mas quando nós temos as nossas próprias experiências, ninguém muda mais. Tipo, uma vez que eu conheci Jesus, não, pode chegar quem for para mim e dizer, olha, isso aí é balela. Eu não vou dar atenção, porque esse conhecimento, ele já internalizou. Então, eu já amo Deus de todo o meu entendimento, tenho muito a crescer, claro, né? Mas até aqui onde eu estou, eu já entendi o amor de Deus através de Jesus Cristo, já aceitei o amor dele. Então, não vai ser qualquer pessoa ou o anticristo que vai chegar e vai dizer assim, ó, eu sou Jesus, né? Porque nós vamos chegar numa situação que vai ter o anticristo, não é? E você vai ter que ter toda a certeza, porque a própria Bíblia diz que ele vai ser capaz até de enganar os justos, né? Então, essa certeza, esse amor a Deus, com todo o nosso entendimento, nós vamos ter que alcançar através das nossas próprias experiências com Deus, né? Amém? Amém, isso mesmo. Amém, é isso mesmo. Sabe o que é a nossa essência? Você pode estar onde estiver, a nossa essência que nós cremos em Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Então, se chega uma voz de fora e fala um monte de coisa para tirar você do foco de Jesus Cristo, você se retira e sai, você levanta, eu tô assim, eu me retiro e saio, eu não vou bater boca nem nada. Então, a nossa essência, que é esse nosso livre-arbítrio, eu digo, a minha decisão, eu já tomei, é essa, e eu tenho que vigiar e orar, né, para não cair em tentação, porque na Bíblia fala que a gente tem que tomar cuidado para quem está de pé não caia, e é a essência da gente, que a gente pode estar no meio de lobos, mas a gente tem a nossa essência, que a nossa esperança, que a gente não pode perder a esperança e nem a fé, que é o reino de Deus, né? Então, eu acho que é isso aí mesmo, tia Ricardo, é essa questão da essência nossa, o amadurecimento espiritual, que as pessoas estão cegas, né, espiritualmente. Amém. Tia Ricardo, alguns estão cegos, né? É verdade, é verdade. Tá bom. Quando você fala essência, na linguagem bíblica, Gessiane, quer dizer que o seu espírito se uniu com o Espírito de Jesus, com o Espírito Santo, e já não se separa mais, porque nós fomos aperfeiçoados de uma vez para sempre no Espírito. Agora falta a alma e o corpo, tá bom? Quem quer falar aí? A tia Ricardinha está com a mão levantada, ainda vai falar. Agora o Vitor Hugo perguntou sobre sentir ciúmes de Deus. Explica melhor, Vitor Hugo, o que é o seu ciúme? Você não quer que Deus tenha outra pessoa além de você, ou você não quer que Deus seja maltratado? O que é esse sentir ciúmes? Eu não entendi muito bem. Vitor Hugo. Ele escreveu aqui, pastor, é normal sentir ciúmes de Deus às vezes? Estou pensando muito nisso. O que é esse ciúmes? Explica para mim o que você quer dizer com ciúmes de Deus. Você pode não querer que Deus seja maltratado, mal falado, aí você tem ciúme, quando você fala, você fica irado. Isso é normal, se você for isso, se você não gosta que Deus seja zombado, é que o Espírito Santo está em você, e o amor dele está vivo, está bem presente em seu coração. É quando eu vejo alguém que eu sei que não segue a Deus e fala as coisas dele da boca, então, é o Espírito Santo que está em você, que não gosta que falem mal de Deus, tá certo? É isso mesmo, tá ótimo, não tem problema. Só que você tem que pedir a Deus sabedoria de como responder essas pessoas, se for o caso, né? Às vezes é melhor ficar calado, às vezes Deus quer que você fale alguma palavra, mas sempre é pedir sabedoria, porque eu era muito de ficar com a chapa quente rápido, né? Esquentava muito rápido, eu já queria revidar, então Deus me ensinou, não é assim não, você não vai revidar não. Você vai ensinar melhor
ou então você vai se desviar dessa pessoa, porque não vale a pena ficar discutindo. Tá bom? Vocês querem que eu continue mais um pouquinho, aí a gente para, porque agora já são 21h20, né? 1h30 de live, o pessoal parece que não... O pessoal... Eu acho que já tá bom, né? Já tá bom. Vamos orar, então, para agradecer nesses 10 últimos minutos. Aí nós voltamos no 243, gente, estamos bem perto de terminar, nós vamos continuar com Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Não percam Atos dos Apóstolos e Apocalipse, que nós na sequência. Aqui é só virar uma página aqui, tá? E Apocalipse também. Porque nós vamos falar muitas coisas atuais, tá? Porque os Atos dos Apóstolos não encerraram, tá? É um livro que não foi fechado. E Apocalipse também, né? Estamos aí. Quem ora para agradecer para nós aí? Eu posso orar. Tá bom. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que estivemos com meu irmão Lucas e todos aqui reunidos, Senhor. Ó Espírito Santo, o Senhor tem nos orientado e aberto a nossa mente, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial de amadurecimento espiritual, Senhor, sobre o teu reino. Nós te agradecemos, ó Deus. Abençoa a cada um de nós, as nossas famílias, as nossa parentela, com muita saúde, com muita paz, para que possamos estar sempre perseverantes no teu caminho. Nós te louvamos, meu Pai querido, em nome de Jesus, amém. Amém. Isso mesmo. Boa noite. Amém, boa noite. O nome desse homem é zelo, zelo por Deus. Tá certo. Então, gente, aqui no reino de Deus, nós aprendemos as coisas antes, para quando chegar lá, nós já tá sabendo, né? Aí os que vão se converter na última hora, que é aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Aí nós já vamos ser os cicerones dele, né? Aquele que vai fazer a recepção deles no céu, né? Pastor João, não falou, meus queridos? Meus amados! Oi, Meus pastor! queridos, Rapaz! Tudo bom? Boa noite, eu já vou me deitar. Meu, pastor João, aquele vídeo lá das crianças foi maravilhoso. Já mandei para minha família, para quem tem filho, criança. Eu tive que pagar uns comentários lá, né? Sempre tem alguns que não me machuca muito, não, né? Mas machuca muito os profetas. Como é que você sabe disso? Onde é que está escrito aquelas coisas todas? Ah, esse velho truque, paguei, você já não sabe tem. disso, né? Então, eu quando eu vi esse arrebatamento de crianças, aí eu fiquei meio assustado a primeira vez, só que depois me deram os versículos, está tudo lá, gente. É que a gente não lê, é só porque Deus põe assim a venda, e fala assim, ó, você vai ler a Bíblia aqui, quando dia que eu quiser, você enxerga, tá? Eu tenho paciência com as pessoas, sabe? Às vezes eu não tenho tanta paciência de responder as coisas, eu prefiro sair, mas tá Raquel, os filhos dela, tá tudo lá, e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Amém. Só que eu não vou tentar comentários. Você não convence ninguém em comentários. É o que eu falo, a minha opinião não serve para nada, né? Se eu estiver falando o que Deus manda, tá ótimo, mas se eu não tiver, minha opinião não serve para nada. Aliás, eu lembrei daqui agora, viu, pastor? Eu devia ter escrito, falado, entra na live e a gente responde você. Eu não pensei aqui agora, eu vou fazer a próxima vez. Pode chamar. Eu não pensei, eu vou fazer, vem na live. Quando a dúvida é sincera e verdadeira, e é realmente uma sede do coração, eu tenho o maior prazer em tirar dúvida. Eu já enfrentei várias palestras onde eu estava dando uma aula e a pessoa só queria me derrubar na palestra. Aí eu estava dando um cálculo lá e ela falou assim, como você conseguiu fazer esse cálculo e tal? Aí eu peguei e mostrei um calinho do dedo assim, eu falei, você está vendo esse calo que eu tenho no dedo aqui de tanto escrever? Foi com esse cálculo que eu consegui esse calo. Pronto, aí o cara ficou quieto. A outra... vai. Isso aí não tem jeito não, viu, pastor? Porque a atitude da pessoa já é para sair para o pau, entendeu? Então, se o senhor não quiser, eu não convido. Não. Eu sei se você olhar, tem uns comentários abaixo, que a mulher começou assim, ela falou, João, com todo carinho, com todo respeito, começou, entendeu? Então não apaguei, só coloquei um coraçãozinho e falou, eu estou discordando da sua tradução. Eu estou traduzindo, mas tudo bem, eu coloquei um coraçãozinho, não é minha palavra, né?
Paz, irmã Pâmela. Paz, querido. Já a outra mulher, ela já veio para descer o pau. Então eu não convido, é melhor não convidar, então. Mas tudo bem, então, eu tenho mais dois aqui. É interessante do que o senhor ter chamado aquilo. Ele chamou do primeiro resgate. Eu tenho aqui duas aqui hoje. É a mesma, o primeiro resgate. Ele falou que muitos, esse número, do primeiro grupo, olha só aqui, as criancinhas e os homens com mente inocente, né? Aquelas pessoas com problema e tal, com seus primeiros. E ele está falando aqui que quando isso acontecer, vocês sabem que está muito, muito perto, é a última chamada para o arrependimento, etc, etc. Porque vai ser antes, né? Vai ser um pouco antes da... Isso é iminente, viu, pastor? Isso aqui é iminente. Qualquer hora... É iminente. Eu nem vou falar nada, eu estou fazendo as minhas contas aqui, a coisa não está... É iminente mesmo. Tá chegando... Hoje eu estava ouvindo a guerra esquentando, a OTAN já autorizou as armas ser jogadas na Rússia. Foi hoje isso, mano. Quer dizer, a Terceira Guerra Mundial está na porta aí, né? Tá bom, então. Tem pergunta aí, alguma coisa? Não, a irmã Alexandre está falando que ela vai sentir a chorar quando a filha dela, porque a filha dela é criança, né? E é uma coisa assim, é claro, né? O Senhor criou o amor de Pai em nós. Eu agradeço a Deus, o Senhor sabe como é que é esse amor, né? Com a mão entrando no seu peito e rasgar, assim, um amor assim, profundo, não existe nada igual. E ele falou, né? Ele falou que criou isso para que os pais entendam o que é amor pelos filhos. Ele tem esse amor muito mais infinito, né? Amém. Amém, né? Eu agradeço a Deus por isso. Mas ele não está dividindo os pais dos filhos, né? O que ele está falando é, eu não vou deixar as minhas crianças comer minhoca. Eu não vou deixar. Né? Não vou deixar. Eu não vou deixar elas verem demônios. Eu não vou deixar elas verem gigantes. Eu vou ficar aqui brincando no meu jardim, com os animalzinhos, né? Mas logo os pais estão logo atrás vendo eles, né? Eu concordo plenamente com isso. Porque está chegando aí, mas falta de comida, de água, etc, etc. Já pensou, por exemplo, se os pais não forem arrebatados, né? Eles vão passar pela coisa vindo, né? Vão passar, né? Se os pais vão ser arrebatados, então as crianças vão um pouquinho antes, depois eles vão depois, né? Não vai mais, se você não for, você vai passar pela grande tribulação. Já pensou com seus filhos? Você vai querer os seus filhos? Né? Bom, é o que eu penso. Eu acho que pai nenhum ia querer uma coisa dessa. Mas tem pergunta aí para o senhor, pastor. Então, ela está perguntando aqui se ela vê o vídeo. Eu acho que vale a pena. Porque, assim, é uma esperança, né? É uma coisa bonita que Deus vai fazer. Que, poxa, criança é coisa intocável, gente. Não dá para mostrar porcaria para criança. Nem as que estão agora, imagina as que estão vindo, né? Então é melhor que o Senhor leve, tá? Eu vou mandar, tia Ricardo, eu já mando já o seu link aqui do vídeo. Espera aí, 2 minutinhos, já chega já aí. O senhor tem falado que o mundo vai entrar em pânico e vai ter muito, muito ódio em relação a Deus e outras coisas, etc. Eu tenho um vizinho aqui que tem 2 crianças, 8 e 12 anos por aí. Mas eu não consigo aproximar dele, porque eu não tenho liberdade com ele, né? Vou chegar lá. Essas crianças vão desaparecer, me dá um tiro na cabeça. As pessoas não vão entender muito bem, né? Pastor, eu já vou então, tá? Tomar banho, fazer esse vídeo, estou bem cansado ainda, né? Fica na paz, no bom nosso Deus sobre vocês. Declaro amor e a paz de Jesus sobre vocês e suas casas, queridos. Amém, amém, amém. Eu também vou desligar aqui. A paz, pastor. Também estou indo. Fiquem com Deus. Mandei aí para todo mundo. Quer dizer, quem pediu aí, né? Ok, obrigada, Lucas. Amém. Deus que abençoe. Abraço para todos. Vou encerrar aqui, a live cai, tá?